Fala turma, tudo bem? Mais um Secovcast Inovação para o Futuro, trazendo pessoas, players do mercado que são inovadoras e que realmente vivem e vivenciam e experienciam esse mercado em constante transformação. Espero que vocês estejam gostando dos capítulos anteriores, dos episódios. Se não ainda curtiu, compartilhou, sigam o canal para vocês terem mais acesso a esse conteúdo incrível com essas pessoas maravilhosas também que vêm aqui. E agora, uma presença feminina ilustre do nosso mercado, Mariana Naue. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por esse convite. Estou extremamente lisonjeada. Super show. Mari, vou te chamar de Mari. Pode. Show de bola. Mari, eu queria saber, assim, eu acho que talvez para a gente contextualizar um pouquinho, conta um pouquinho sobre a Naue Consultoria e para a gente começar a embasar para falar sobre inovação e futuro no mercado imobiliário, para a gente ter, assim, de forma bem resumida, a sua história. Bacana. Então, eu estou no mercado há 15 anos, trabalhei dentro de imobiliárias, construtoras e incorporadoras. E quando eu decidi atuar no mundo de consultoria, eu entendi que eu precisava dar uma nichada e uma especializada no mercado imobiliário. Então, foi muito natural os meus primeiros clientes serem do mercado imobiliário, por toda a trajetória, até porque hoje os donos de imobiliárias foram corretores que eu contratei há 10 anos atrás. Então, isso foi muito natural, muito orgânico. E falando de inovação, eu percebo que uma das coisas que a gente mais fez na Naue Consultoria é trazer trilhas específicas de mercado imobiliário. Se a gente parar para pensar, nós não temos em Goiânia uma empresa de consultoria que nichou nesse segmento e que desenvolveu ferramentas e metodologias específicas do mercado. Muito show você falar isso, porque até assim, já falei em algumas ocasiões, mas o mercado imobiliário ele tem para muitas das pessoas que vêm como um mercado de passagem. Não é aquele mercado principal, está ali por um momento e de repente as pessoas se descobrem nesse mercado e aí sim vão começar o estudo. Mas você comentou, que é muito legal também, que você fez a contratação de pessoas que hoje são donos de empresa. E aí eu queria saber, você conseguiu identificar nessas pessoas que hoje são donas, talvez uma atitude diferente quando eles foram contratados? Você consegue fazer esse time-lapse aí pra gente? Consigo. Eu sempre falo que é muito importante as empresas em si terem a sua identidade, que tem muito a ver com o seu código cultural e com a sua cultura interna. Essas culturas, elas costumam conectar as pessoas certas. Então, se para aquele ambiente de trabalho a gente conseguir engajar esses novos profissionais, e a gente sabe que nessa colheita a gente vai ter aí muitos aventureiros, mas os que ficam realmente, entendem a cultura, entendem o negócio, que ele é realmente muito atípico, com certeza eles vão ter muito sucesso. Até porque todos aqueles que tentaram, não só tentaram, mas que investiram na sua trajetória dentro do mercado imobiliário, tiveram muito sucesso, mudaram de vida. E uma das coisas que eu percebo hoje nas minhas mentorias para as empresas, na formação de outros profissionais de recrutamento e seleção, para que eles consigam atrair, que a gente tem que ter muita paixão por aquilo que a gente faz. Então, se o recrutador já for um perfil de uma pessoa com energia e que ele saiba os cases de sucesso que a gente tem ali dentro, que a gente consiga vender, porque de fato a gente vende a profissão, com certeza a gente vai conseguir atrair excelentes profissionais, pessoas que realmente vão se dedicar a essa trajetória, vão se engajar e mais do que isso, estejam dispostos a estudar. Porque um médico ele precisa ir de 6 a 8 anos para conseguir atuar e muitas empresas querem que dentro de 3 meses um corretor tenha excelentes performances. Tem corretores que têm performance? Com certeza, mas de 10, 1 ou 2 no máximo vão conseguir ser extraordinários naquilo que a gente está almejando em termos de meta. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E pensando ali numa timeline, esse recrutador em si, ele tem que pensar e se preocupar com os detalhes. Então, o momento de prospecção, o momento de abordagem, como que a gente aborda, porque, de fato, é um processo de venda. Como que a gente encanta, inclusive, a gente tem os materiais que a gente constrói de acordo com a identidade daquela empresa, que se chama, de fato, encantamento, em que eu trago os gatilhos mentais daquela cultura
cultura para a gente conseguir se conectar com aquele candidato emocionalmente. Porque se a gente se conectar com essas pessoas racionalmente, se eu vender para ela o cargo corretor de imóveis, a comissão, para ela isso não vai funcionar. A gente precisa ir para o lado emocional. Então, o que ela vai ter ali dentro de suporte? O que a gente está oferecendo? Qual é o apoio que ela vai ter? Quais são os caminhos de trabalho que ela vai conseguir construir? E se a gente mostra isso, as pessoas são muito visual. Se a gente consegue trazer uma apresentação bem estruturada, com os gatilhos mentais certos, a gente consegue atrair excelentes profissionais para esse mercado. Mari, que legal isso, assim, eu acho que o Manual do Encantamento, né, é um termo incrível que já demonstra o carinho, já demonstra o zelo e o cuidado que você vai ter na jornada daquela pessoa. Você está trazendo uma pedra bruta para dentro para transformar ela numa pedra preciosa ali, talvez, isso né? Mesmo. E você falou sobre cultura. Cultura é uma questão que a gente muda com o tempo, mas que muitas vezes se origina do dono, né? Da cabeça do dono, daquele perfil profissional, que pode ser que esse dono ainda não tenha vindo para o mercado que ele ama de fato, né? É um mercado que deu para ele estrutura, estabilidade, ele começa a gostar desse mercado e aí ele vai desenvolvendo uma cultura própria. Você acha que tem algum momento que a empresa, né, imobiliária nesse caso, consegue desvencilhar dessa cultura do dono original e criar uma cultura própria? Ou você acha que sempre aquela cultura do dono original tem que ou deve estar inserida no processo? Então, o processo de construção de uma cultura, para a gente falar de cultura, cultura é raiz. Então, obviamente, vai vir, como você mesmo disse, dos próprios donos. Mas a gente hoje vive um mundo muito volátil. Então, a gente entende que existem 3 fases da cultura. A primeira é quando a gente formata, geralmente o dono vai ali, copia e cola de algum site. A missão, visão e valores que ele achou legal. Achei incrível isso. Ele copia, acha bonito e ele segue a vida e ele não entende muito sentido naquilo. Ele acha que ele tem porque precisa ter. O segundo momento é quando o negócio começa a crescer, começa a escalar e ele já começa a trazer alguns líderes para dentro do negócio. Então, vou dar um exemplo. A pessoa às vezes precisava bater ponto, aí o líder vem e fala, olha, a partir de agora a gente não bate ponto mais. E a gente vai se ajustando. E o terceiro momento é quando a gente convida esses líderes para construir a cultura. A gente não vai deixar de ter as nossas raízes, mas dentro de 10 pilares a gente constrói um código cultural. Então, a gente não ignora as raízes, obviamente que elas vão estar ali impregnadas, mas a gente consegue sim formatar. Quando eu falo desses pilares, eu estou falando, sim, de missão, de visão, de valores. Eu estou falando das tomadas de decisão do negócio. Então, ali a gente começa a cascatear os poderes de autonomia. Eu estou falando da energia do negócio, porque isso é muito importante. Você já deve ter se conectado com uma pessoa que ela roubou toda a tua energia. Empresas que você entra e sai de lá totalmente sugado. Isso acontece. Então, a gente consegue determinar isso dentro de um código cultural, a energia do negócio. Eu preciso entender quais são os objetivos estratégicos, os indicadores estratégicos, como que é o nível de comprometimento, os relacionamentos que essa empresa está tendo. Então, são ali 10 pilares muito importantes, como, por exemplo, as vantagens distintivas, que é diferente das competitivas. Eu tenho até uma imobiliária que, para mim, eles são uma referência que eu atendo, e eles definiram que eles vão atuar somente no Marista e Bueno. A gente chama até de Mabu. E eu acho isso incrível, assim, eles não abrem mão disso. Olhando para o mercado, eu entendo que ainda é uma vantagem distintiva, porque é só eles que atuam com essa mentalidade. Se amanhã uma outra imobiliária começa a focar especificamente no Mabu, Marista e Bueno, deixa de ser uma vantagem distintiva e passa a ser somente uma vantagem competitiva. Então, é muito importante quando uma empresa tem uma identidade própria, ou a gente vai construir com ela essa identidade, a gente levantar esse pilar, que é um dos 10, que é as vantagens distintivas. Então, são movimentos que trazem muita clareza para aquele local. E a partir desse código cultural, que de fato é um material, a gente faz ali 8 horas de construção e dessas 8 horas a gente monta um material e entrega para a empresa. Geralmente eles ficam extremamente felizes, né, com essa construção, e a gente convoca os líderes para isso também, tem as divisões ali das dinâmicas, e a partir dali a gente começa a tomar as nossas decisões. Dentro desse material a gente também tem as 8 verdades, porque toda empresa tem as verdades que eles não querem abrir mão. Geralmente são algumas frases, trechos, né? Então, teve uma empresa, por exemplo, que eles falaram, aqui a gente não sai para atender, a gente sai para vender.
Tá, Então, são ok. verdades nesse nível que a gente também estipula dentro desse código. E, a partir daí, a gente vai tomar as nossas decisões. É um guia, é como se fosse um GPS para a empresa, para os líderes, para a alta gestão. E fica muito mais claro da gente ter direcionamento. Se a gente parar para pensar, hoje, 50% da força de trabalho das nossas empresas é dessa geração milenar, que é a geração Y. E essa geração, eles se conectam 100% por propósito. Se a gente não tiver muito clara onde essa empresa vai chegar, o propósito, o porquê que ela está no mercado, essas pessoas elas mudam de cadeira com tranquilidade e a gente vai perdendo. Eu acho incrível quando o nosso processo de hunt, a gente manda lá, às vezes, um link de alguma pessoa do LinkedIn para a minha rede, por exemplo, abordar. A pessoa vira e fala, olha, eu não estou interessada no momento. Às vezes a gente tem 3 vezes mais o salário para pagar, mas a pessoa está tão conectada com o propósito daquela empresa que ela não aceita nem ouvir a proposta. Cara, que incrível isso, Mário, que incrível. E eu gostaria de falar assim, sobre a carreira, o processo de carreira dentro do imobiliário, mas antes disso, eu queria entender assim, por exemplo, como que você consegue fazer com que essa geração também, porque você falou que é uma geração da geração Y, né? Isso. Que está entrando no mercado. É uma geração que ela é imediatista e ela quer tudo para ontem e, na verdade, é do jeito dela. Né? Então, talvez essa seja a grande dificuldade. Como que você consegue fazer essa geração entrar dentro de uma cultura onde fala assim, as oportunidades de negócios que são geradas nesse lastro, nessa região, ok, você pode abraçar. Mas se tiver uma oportunidade gigante, incrível, em outra região, você não vai porque o nosso foco é esse. Como que você consegue fazer essa pessoa falar não para uma possibilidade que às vezes ela está vendo, só que é fora do escopo de trabalho? Bacana. Eu sempre falo que o corretor em si, ele precisa de diretividade. E a coisa que mais acontece com ele é ele ficar perdido. Se for pensar naquela timeline que a gente havia conversado, a gente prospecta, aborda, encanta, faz uma avaliação, uma análise de perfil, rastro de perfil comportamental, profissional e racional, porque para entrar nesse mercado você precisa ter uma certa condição financeira para se manter, ou a questão de sobrevivência ela vai pesar sim, é onde a gente elimina vários aventureiros. A gente precisa de um checkmate, que é ali o momento entre que a gente dá um retorno para ela até o primeiro dia de trabalho, e nós perdemos sim muitos profissionais nesse intervalo de tempo, por isso do checkmate, e eu preciso criar um vínculo com ela, então a gente manda ali um material de boas-vindas que também a gente constrói, que são as regras de sobrevivência dos primeiros dias, e aí ela entra. Quando ela entra, eu preciso fazer um processo de onboarding, de encantamento, de contar o ciclo do negócio para ela com muita clareza. Então, hoje, nada os nossos onboardings tem mais de 200 páginas, porque eu preciso que ela entenda qual é o papel da imobiliária, da incorporadora, da construtora, do nosso cliente nesse processo. Então, a gente traz para ela todo esse contexto prático também de produtos, e aí a gente cai no PRP, que é o Plano de Rotina Produtiva. Esse plano de rotina é uma ferramenta que a gente desenvolveu em que o RH, olha só, o RH senta com esse corretor pelos primeiros 30 dias dele e estipula um plano de ação para os próximos 30. Por quê? O que acontece geralmente no mercado é a gente contratar, fazer todo esse percurso, entrega para o gerente no primeiro dia de trabalho, em vez de ele encantar, ele desencanta. Ele entrega ali um material de produto, pede para o corretor estudar e no final do dia, quando ele voltar da rotina, ele vai perguntar o que ele aprendeu. E é totalmente desestimulante. E aí o gerente, na sua correria, porque o gerente hoje no mercado, geralmente ele vira uma muleta de todo o time, se a gente não cuidar desse gerente, ele volta e a gente se perde. Então o RH com 30 dias, a gente precisa voltar lá atrás e entender como que está a atuação e dar um direcionamento. Hoje eu falo que os RHs que a gente implanta é totalmente comercial. Inclusive, os meus RHs, eles ganham comissão em cima da venda. Legal! Porque eles ajudam nessa contribuição. Eles ganham pela contratação e dentro do processo de venda também. Porque a gente tem que cuidar. E esse plano é como se fosse um processo mais resumido de coaching, que a gente passa ali por 3 matrizes até chegar no plano de ação. Eu preciso que ele se conheça, que ele entenda o que ele tem de oportunidade, quais são as ameaças que ele tem para o negócio, para ele cumprir a missão do cargo, quais são as atividades que ele vai ter que executar, o quanto ele está entregando, o quanto ele precisa entregar para ter um resultado. A gente estipula uma meta em VGV e aí ali a gente coloca um plano de
ligação. Então, ele vai fazer ligação, aquela região, o que a gente tem que atuar é um ponto avançado, não é? Então, a gente estipula isso. As meninas são treinadas para ter essa atuação. São 2 etapas esse processo, geralmente a gente chama esse projeto de ou up ou alavancada, em que esse encontro é uma responsabilidade do RH, e a partir desse momento a gente faz o monitoramento. Então a gente faz às 8 da manhã e às 18 pedindo provas, se ele realmente cumpriu aquela ação. Então é a diretividade. Se a gente estipulou uma meta e um plano de ação, pode lançar 10 empreendimentos, ele vai estar focado ali pelos próximos 30 dias. E aí em seguida a gente valida com o gerente, com 45 dias a gente entende o que essa pessoa conseguiu entregar e aí roda a segunda etapa do projeto, que já é com a metodologia do Nine Box. O nosso último case de sucesso foi ter rodado com 12 corretores e levantado 19 milhões em 33 dias. Que incrível isso, que muito incrível. Simplesmente diretividade e acompanhamento. Mari, e aí, talvez assim, já entrando um pouco naquela pergunta de passos dentro do mercado imobiliário, né? Você está até chegando numa liderança, por exemplo, aonde que você vê o RH e o gerente no sentido de funções? Porque muitas dessas funções que você falou, comentou que o RH implantado pela Naue, né, no caso, eram desenvolvidas pelos gerentes. Deveriam ser, né? Deveriam ser. Ok, vamos lá. Deveriam ser. Então, ok. E aí, assim, até que ponto que você não cria, talvez da mesma forma que um gerente crie dependência no corretor para ele desenvolver uma habilidade XYZ, que para ele se tornar um corretor melhor, até onde que você não cria também no gerente uma dependência para ele falar assim, ok, eu só estou supervisionando é só ficar ali, não sei, assim, ficar olhando. Então, nesse projeto, a primeira etapa a gente roda só com o corretor. Até porque ele acabou de chegar, e aí muitas das vezes o corretor às vezes quer até mudar de gerente. E ele não teve a oportunidade. Ok. Na segunda etapa, a gente roda uma avaliação de desempenho, em que eu olho o desempenho, que é resultado, versus o potencial. Aí a gente envolve 100% do gerente. E esse acompanhamento também, além da gente fazer a função de estar indo atrás, o gerente também é responsável por ele. Então, a gente sempre traz a lógica de trabalhar em parceria. Legal. É uma parceria total. Assim, eu sempre falo até que os RHs eles têm que ficar ali no pool de vendas, junto com os gerentes, dando todo esse apoio para eles. É, de fato, uma parceria. Quando a gente sai do processo de onboarding, por exemplo, o gerente ele recebe um checklist, que a gente chama de mentorando o seu corretor. Ali a gente desenhou várias funções, assim, de coisas pequenas, como, por exemplo, trocar a foto do WhatsApp, como estratégias grandes para que o gerente não se perca com a chegada desse corretor e ele não cometa aquele gap que eu citei aqui, que é de simplesmente entregar um material de produto, um caderno ali de detalhamento e ele ter que estudar sozinho, que a gente sabe que isso desestimula as pessoas que estão chegando na profissão. Então, é um trabalho totalmente em parceria, mas além desse trabalho, a gente também precisa estar muito atento à formação desses gestores. Porque se a gente parar para analisar, os gerentes do mercado imobiliário são pessoas que eram bons corretores, tinham um VGV excelente, aí a gente acredita que eles estão prontos e a gente promove a uma gerência. Aí a gente mata um excelente corretor para ter um péssimo gestor. Excelente. É a pergunta que eu ia fazer. Assim, nossa, você perdeu 2 vezes, né? Normalmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Processos de desenvolvimento de lideranças agregam demais. Assim, a gente consegue ter vários cases de sucesso de pessoas, inclusive, que saíram de gerências para uma segunda. A gente teve um processo, por exemplo, no imobiliário, de 5 gerentes, os 5 se tornaram diretores, depois de um processo de desenvolvimento. Só que, assim, já eram pessoas mais maduras, elas tinham uma trilha muito gigante no mercado, já não era uma primeira liderança, por exemplo, né, que uma pessoa acabou de chegar ali, muito crua, e tem todo um sofrimento. A gente também tem que olhar para esses líderes. Por que eu falo que a gente acaba fazendo um papel que o gerente deveria fazer? Porque eles não estão preparados, eles não estudaram sobre pessoas, eles não estudaram sobre gente, eles sempre focaram em produto e mesa, fechamento de negócio. Eles nunca pararam para poder estudar a gente enquanto eram corretores. E aí, quando eles são promovidos, eles têm que trocar a engrenagem ali rápida, eles têm que dar resultado, levar dinheiro para casa, se provar como gestor e ainda contratar gente.
Porque raramente um gerente ele assume uma equipe já robusta, uma equipe já funcionando bem. Então, eles têm que fazer várias atividades ao mesmo tempo. Nós temos um programa chamado Primeira Liderança, que é justamente focado para o corretor. Então, o corretor que quer se tornar um gestor, a gente aplica ele. Que são 8 encontros intensivos e dali eles já saem até com a primeira reunião de equipe pronta. Eles saem com o PDM, que é um plano de desenvolvimento de metas já estabelecido para conseguir atuar. Porque quando eles assumem essa cadeira, eles não tem tempo nem disso. Eles já têm que dar resultado. Pois é, Mari, e eu fico pensando assim, como que você consegue identificar, talvez, que um corretor ele tem potencial para ser um gerente de fato? Isso existe uma metodologia ou é no feeling do negócio? A gente está num mercado muito louco, muito cíclico, muito atípico e que às vezes o currículo e a formação que você teve há décadas, a gente vai ter que dar uma rasgada para reconstruir. Perfeito. Eu sempre falo que para você querer ser um gestor no mercado imobiliário, a primeira coisa que você tem que querer. E aí esses processos de primeira liderança, existe uma inscrição. E que é através dessa inscrição que a gente faz uma entrevista para entender se o momento da pessoa realmente é uma formação dessa ou se é uma terapia. Às vezes a pessoa está querendo só se fugir ali do dia a dia, se não é um processo de coaching que ela está precisando, um mentoring. Então, a gente faz uma anamnese ali, uma entrevista para poder entender se aquela pessoa tem potencial para isso. É feeling. Para responder a tua resposta, é feeling. Porque eu acho que quando a pessoa quer demais, às vezes ela nem tem um resultado muito gritante, mas ela quer. Ela tem um feeling, ela gosta de gente, ela gosta de apoiar. Geralmente, ela é aquela que fica quando o gestor sai de férias, ela fica na gestão do time. Então, é mais feeling mesmo, tá? Tá, e você já viu, assim, porque a gente conversa sobre sempre escalada, né? Então, uma pessoa entra como corretora, automaticamente depois ela vai querer uma supervisão, depois uma gerência, depois diretoria, depois uma sociedade, às vezes até sair para uma imobiliária própria. Enfim, essa é uma escalada natural. Mas, quando a pessoa vai escalando, ela vai vendo que às vezes o resultado dela inicialmente não vai condizendo aquilo que ela tinha anteriormente. Você já viu uma escalada decrescendo e a pessoa sendo muito mais feliz? Por exemplo, ela está lá como diretora e ela fala, nossa, como corretora eu seria uma pessoa muito mais interessante. E aí aquela pessoa automaticamente descer para a corretagem de novo e ficar bem. Você já viu isso? Nossa, várias vezes. Sério? Várias. Por isso que eu estou te dizendo que a pessoa tem que querer estar em um cargo de gestão. Porque você pode ser muito feliz na sua carreira Y ali como corretor, ter grandes resultados, não ter tanto compromisso em termos com alta diretoria ali, alta gestão, e conseguir ser feliz. Mas a gente sabe que as pessoas têm uma necessidade, um ego, a grande maioria, ela tem uma vaidade de querer estar em posições relevantes. Então, ela paga o preço. Perfeito. Paga o preço. Ela está disposta a pagar o preço. Assim como eu tenho pessoas que elas se preparam, então elas entram, elas entendem que a gente sabe que tem 2 tipos de gestor. Aquele gestor que vai ser a muleta do corretor e que, se duvidar, ele vai ganhar menos do que o time. Perfeito. Porque a comissão ela vai reduzindo. E eu tenho aquele gestor que treina intencionalmente. Ele sabe a dor, ele sabe fazer gestão, ele sabe usar metodologias e ele ganha muito bem. Ele ganha mais do que quando ele era corretor, porque ele aprendeu a ganhar com o time. Ele consegue ir para a praia e fazer o time vender e fazer as coisas funcionarem. Tem demais. E eu já tive caso de diretor assumir ali a cadeira de diretoria e com 4, 5 meses pedir para voltar para uma gerência. Entendi. Porque os ganhos realmente teve uma diferença lá de R$30 mil e para ele não fazia sentido e a pessoa não estava afim. Ela foi empurrada por uma diretoria. Eu entendi. Foi por alguém e não por ela mesma, isso. Né? E aí, para a gente terminar aqui, que eu acho que a gente falou sobre isso, né? Assim, você mencionou a palavra e eu acho que vale a pena a gente focar nela nesse finalzinho. Sobre a felicidade. Como que a pessoa consegue ter felicidade ou ter percepção de felicidade no mercado imobiliário, nesse mercado imobiliário tão volátil, tão instável, muitas vezes assim desafiador, que pressiona demais? Como que você vê que isso é um fator de alavancagem para essa pessoa? É uma das perguntas mais difíceis, mas é uma resposta muito simples. A gente sabe que a felicidade, você não consegue ser todos os dias felizes. E a felicidade do corretor, ela está muito associada ao processo da venda. Tá bom.
Fato. Então, ela com certeza, ela faz ali uma imersão, um curso que a empresa forneceu, ela fica feliz e etc. Mas o processo de felicidade dela, de gratidão, de reconhecimento e etc., está muito voltado ao processo da venda, aquela emoção de estar no processo de concretizar uma venda. Essa é a minha percepção. Por isso que o corretor, quando ele fica 3, 6 meses sem vender, o que acontece? Sai do mercado. Ele né? vai sair do mercado, ele vai desistir, a própria família vai desestimular ele. Perfeito. Então, eu entendo que a gente tem que ter injeções de felicidade. E essas injeções, elas estão relacionadas a ter, pelo menos, uma constância em venda. Talvez não seja uma paulada ali de 4, 5 empreendimentos dentro de um mês, apesar de que isso acontece, mas que pelo menos um apartamento por mês, um lote ali, você vai dando uma oxigenada. Porque aí todo mundo respira, né? O corretor respira, o gerente respira, o coordenador respira, o diretor respira, né? E isso vai dando uma oxigenada no ambiente. Eu tenho empresas que eu comecei um trabalho de consultoria corporativa que estavam há 3 meses zerados. E aí Entendi. até a energia do ambiente, das pessoas, para você conseguir ali injetar alguma dose, né, de motivação para a gente começar a executar um trabalho, é muito difícil. É diferente quando você pega uma empresa que está todo mundo vendendo, batendo meta, e você vem com uma série de projetos e assim, eles te levam. É diferente o processo. Entendeu? Entendi. A alavancagem já está interna, né? Ela já está Até porque respirando, a motivação, né? ela é interna. Né? Não adianta eu vir com várias palestras, frases e etc. Se não for daqui para fora, não... Bom, Mari, a gente vai ter que ter outras conversas aqui. É muito curto esse tempo, mas assim, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão pensando em entrar nesse mercado imobiliário, como o seu final, assim, para ver essa motivação, esse encantamento da pessoa para vir. O que você poderia dizer para essas pessoas? O que eu tenho para dizer para elas é porque eu já vi várias e várias pessoas que mudaram de profissão, então odontológicos, psicólogos, farmacêuticos, enfim, uma série de profissões que mudaram para a corretagem e que elas investiram em estudo e ali tiveram a oportunidade de realizar N sonhos, como a casa própria, um carro, viagens, porque a gente sabe que é um mercado que ele te impulsiona. Que se você realmente trabalhar, porque aquela flexibilidade que se fala é uma flexibilidade camuflada. Eu nunca vi ninguém ter resultado sem ter uma rotina produtiva. Boa. Então, se você estiver de fato interessado em atuar com foco, performance, dedicação, você pode sim mudar de vida através da corretagem, bem mais rápido do que uma outra profissão. Assim, o processo ele é muito louco. Ele é até louco demais, né? Porque a gente tem pessoas que com 30 dias, às vezes, conseguem fazer uma venda, colocar 50, 60 mil reais no bolso, né? E ali já se validar, já se dar uma respirada. Perfeito. Então, é um mercado que, às vezes, um outro você precisaria de mais tempo para conseguir gerar esse resultado. Então, eu acredito muito. Eu iniciei com 14 anos na área de gestão de pessoas de uma grande imobiliária, que é a 4ª maior do país hoje, e não mudou. Né? A corretagem ainda tira muitas pessoas do estágio de vida e leva para um outro patamar. Esse cenário de mudança de patamar, ele ainda existe depois de 15 anos. Que incrível. Mari, muito obrigado. Gratidão por você ter compartilhado aqui. A gente, como eu te disse, a gente vai ter outras conversas, eu tenho certeza disso. Porque, assim, quanto conteúdo bacana, quanto brilho no olho quando você fala de desenvolvimento, de liderança, de corretagem e de mercado imobiliário, né? E a gente está no Secov, a gente está na casa das imobiliárias e dos condomínios. Então, assim, a gente é muito satisfatório trazer pessoas que têm esse brilho no olho e quer cuidar tão bem desse mercado também. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Então, é isso daí, gente. Acompanhem, já comentem aqui. Podem mandar uma mensagem aqui, a Mari responde, eu tenho certeza disso. É uma pessoa incrível, uma pessoa muito do bem e que com certeza vai te levar a outros patamares na profissão. Um forte abraço para vocês e a gente se vê.